Alguma vez se olhou ao espelho e pensou: se eu tirasse um bocadinho aqui e pusesse um pouco acolá, ficava perfeito. E depois, abriu as redes sociais e, de repente, surgiu-lhe a tal solução rápida. Faz isto, corta aquilo, e vai ser uma estrela. Mas espere, sabia que muitas cirurgias populares, vendidas como retoques leves ou afinamentos, são, na verdade, procedimentos que os médicos sérios evitam? Falo a sério. Há uma lista de intervenções que nenhum cirurgião honesto lhe recomendaria apenas por vaidade, sem que existam fortes indicações médicas que o justifiquem. Hoje, não vamos apenas enumerá-las. Vamos expor a verdade que, geralmente, está escrita nas letras minúsculas dos contratos. Vai ficar a saber quais são os 20 procedimentos que podem transformar uma vida saudável numa jornada de tratamentos intermináveis. Garanto-lhe que alguns pontos o vão chocar. Está preparado para descobrir o que se esconde por detrás da imagem perfeita? Então, vamos a isso. Antes de começarmos o nosso tour pelo bloco operatório, vamos clarificar algo fundamental. O que é, afinal, uma indicação médica? Não é apenas um parecer do médico. É uma situação em que o risco de não fazer a cirurgia é superior ao risco de a fazer. Por exemplo, se um desvio de septo impede a sua respiração, isso é uma indicação. Mas se não gosta da forma da ponta do seu nariz, isso é apenas estética. E é aqui que reside a grande armadilha. O marketing moderno apagou essa fronteira. Incutiram-nos a ideia de que cortar um pedaço do nosso corpo é tão simples quanto fazer as unhas. Mas não se engane, a biologia não se deixa manipular. Qualquer intervenção é um trauma. E hoje, o que vamos discutir são exatamente aqueles casos em que arrisca a sua saúde por causa de uma moda que, daqui a 5 anos, já ninguém se lembra, mas as cicatrizes e as consequências ficam consigo para sempre. Vamos começar com um clássico, aquele procedimento que se tornou moda e que se ouve falar em todo o lado. Refiro-me à remoção das famosas bolsas de Bichat. São aqueles pequenos depósitos de gordura nas bochechas. Toda a gente quer ter as maçãs do rosto definidas, estilo Angelina Jolie, certo? E os cirurgiões, claro, removem essa gordura com entusiasmo. Mas aqui é que está o problema. Imaginem um balão que é esvaziado de repente. A pele vai ceder. As bolsas de Bichat não são apenas gordura, elas são a estrutura, o suporte natural do seu rosto. A natureza não é estúpida e colocou-as ali com uma razão de ser. Enquanto somos jovens, a pele é elástica, tudo parece firme e elegante. Mas avancemos 10 anos no tempo. Pensem no rosto de uma senhora idosa, com as bochechas completamente encovadas. É exatamente isso que espera quem removeu as bolsas de Bichat sem uma indicação médica real. O rosto simplesmente cai e envelhece prematuramente. Basicamente, está a pagar para parecer mais velho mais cedo. Uma grande ironia, não é? Os médicos só deveriam recomendar este procedimento se esses pacotes de gordura fossem clinicamente gigantes e estivessem a interferir na mordida ou na mastigação, não apenas para tirar uma selfie mais magra. E agora, vamos falar do tal olhar de raposa, a cantoplastia, ou os famosos Fox Eyes. Aquela moda que rebentou na internet há uns bons 2 anos. A ideia é puxar o canto do olho para a têmpora, para dar aquele ar mais misterioso, meio felino. Nas fotografias fica com bom aspecto, concordo. Mas agora, vamos ver a anatomia. Os nossos olhos são um sistema extremamente complexo, e se esticamos a pele onde ela tem de ser móvel, estamos a comprometer a defesa natural do olho. Pense nisto. É como se esticássemos uma tenda em demasia e o tecido começasse a rasgar. O princípio aqui é o mesmo. Muitas vezes, o resultado é que o olho pura e simplesmente deixa de fechar na totalidade. Síndrome do olho seco, conjuntivites constantes e a lágrima a escorrer. Queria parecer misteriosa, mas vai acabar por parecer que está sempre a chorar, com os olhos vermelhos e o frasco de colírio na mão.
Mudar a forma natural do seu olhar, sem que haja uma necessidade reconstrutiva, é, na verdade, brincar com o fogo. Passemos ao próximo ponto. Rinoplastia, a cirurgia plástica do nariz. Mas não aquela simples, e sim a que é feita para que o nariz fique muito, muito pequeno. Estão a ver aqueles narizes de boneca que quase desaparecem no rosto? O problema é que precisamos do nariz para respirar, e não apenas para ficarmos bonitos. Quando o cirurgião, só para seguir a moda, estreita demasiado as fossas nasais, ele está literalmente a cortar-lhe o oxigênio. Imagine que passa a vida inteira a respirar por uma palhinha de cocktail. Tente agora mesmo fechar metade do nariz e respirar assim por 2 minutos. É desagradável, não é? E agora, imagine que é para sempre. A rinoplastia funcional, aquela que corrige o septo nasal depois de um trauma. Isso sim, é uma bênção. Mas reduzir o nariz ao tamanho de um botão muitas vezes faz com que a válvula nasal colapse a cada respiração. A beleza exige sacrifícios? Sim, mas não ao custo do oxigênio vital para o nosso cérebro. O quarto ponto da nossa lista é a blefaroplastia, a cirurgia às pálpebras, quando feita antes do tempo. Está na moda fazer este procedimento quase aos 25 anos, só para dar aquele ar de olhar mais aberto. Mas não nos esqueçamos da física. Se for removida a pele em excesso da pálpebra superior, o olho simplesmente deixa de conseguir fechar. A isto chamamos lagoftalmia. O nome até parece um feitiço do Harry Potter, mas na prática é um verdadeiro pesadelo. Vai dormir de olhos semicerrados. A córnea começa a secar, a ficar opaca, e é aí que surgem os graves problemas de visão. A pele das pálpebras é extremamente fina e delicada. Um movimento errado do bisturi, apenas 1 milímetro a mais de corte, e o resultado é uma expressão de espanto permanente e um desconforto que nunca mais passa. Os médicos só aconselham este procedimento em casos de flacidez real que interfira com a capacidade de visão, aquilo que chamamos ptose, e não apenas por uma questão estética ou por estarem aborrecidos. Vamos agora tocar no tema do corpo, a lipoaspiração. Muitas pessoas pensam que é uma forma de emagrecer. Esse é o maior mito de todos. A lipoaspiração é um procedimento para correção de contornos e não para combater a obesidade. Se pesam 100 quilos e decidem fazer lipoaspiração, estão a cometer um grande erro. Imaginem que estão a tentar escoar a água de um barco a afundar com uma colher de chá, sem antes taparem o buraco. A gordura vai voltar. E o pior é que pode regressar para um sítio diferente de onde estava, indo para a área visceral, ou seja, a envolver os vossos órgãos internos. Isso é um caminho direto para a diabetes e para problemas cardíacos. Sem uma mudança no estilo de vida e sem trabalhar com um endocrinologista, a lipoaspiração é dinheiro deitado ao lixo e um enorme estresse para o corpo. Os médicos prescrevem-na para remover as chamadas bolsas de gordura, aquelas que o exercício e o desporto não conseguem eliminar e nunca como substituto de uma dieta. O sexto ponto que vamos abordar é a remoção das costelas, feita apenas para conseguir uma cintura mais fina. Parece coisa de tortura medieval, mas, inacreditavelmente, ainda se faz nos dias de hoje. As costelas inferiores não estão ali por estética. Elas são a proteção natural dos nossos rins, baço e fígado. Retirá-las significa deixar os órgãos vitais completamente desprotegidos, sem qualquer escudo. Imagine que retira o para-choques do seu carro para o tornar mais desportivo, e logo a seguir tem um pequeno acidente. Qualquer toque lateral, ou até mesmo uma simples queda no chão ou no gelo, pode resultar na ruptura de um órgão interno, levando diretamente para a reanimação. E mais, sem o apoio essencial destas costelas, a nossa coluna vertebral começa a sofrer uma carga absolutamente colossal. A postura fica comprometida e as dores nas costas tornam-se constantes. A cintura, sim, ficará mais fina, mas valerá a pena viver com o medo constante de qualquer pequeno empurrão ou impacto?
Os cirurgiões traumatologistas e os médicos de urgência ficam absolutamente pasmados e chocados com este tipo de estética. Vamos agora focar-nos na tendência mais perigosa dos últimos anos, o BBL, conhecido como o lifting brasileiro de glúteos. A ideia é simples: retiram gordura da barriga e injetam-na nas nádegas. Parece a troca perfeita, não é? No entanto, esta cirurgia tem uma das taxas de mortalidade mais altas em toda a medicina estética. Isto acontece porque as nádegas têm uma rede de veias muito grandes. Se o cirurgião, por engano, injetar a gordura demasiado fundo, esta pode ir parar diretamente à corrente sanguínea. Isto chama-se embolia gorda. Um pedaço de gordura viaja até ao coração ou aos pulmões e bloqueia-os. Isto é instantâneo. É uma verdadeira roleta russa. Até os médicos mais experientes têm medo deste procedimento. A menos que haja uma necessidade médica para reconstruir tecidos após um trauma, arriscar a vida só para tirar uma foto de biquíni é pura insensatez. Pense nisto da próxima vez que vir um anúncio a prometer formas perfeitas. O número 8 são os implantes nas panturrilhas. Sim, muitos homens também têm complexo com pernas finas e acabam por colocar silicone para que a barriga da perna pareça mais definida e musculada. No entanto, as pernas são uma zona de circulação sanguínea muito ativa e que está sob constante sobrecarga. O implante pode facilmente deslocar-se, apertar um nervo ou causar um inchaço crônico. Imagine ter um corpo estranho na perna permanentemente, que está a fazer pressão nos músculos a cada passo que dá. Isto leva muitas vezes à chamada síndrome compartimental, onde o espaço fica apertado demais para os músculos. É uma dor insuportável. O mais irônico é que ganhar massa muscular nas panturrilhas na academia é um processo lento, sim, mas é totalmente seguro. A cirurgia dá um resultado rápido, mas pode deixá-lo a mancar, a não ser que haja uma indicação médica séria, como atrofia muscular depois de poliomielite. Esta é uma ideia completamente parva. Mas o que dizer sobre mudar a cor dos olhos? Estamos a falar de ceratopigmentação ou de implantes da íris. Há quem queira olhos azuis em vez de castanhos e está disposto a fazer tudo para os conseguir. Ou se queima o pigmento com laser, ou se insere uma lente colorida diretamente dentro do olho. Isto parece coisa de ficção científica, mas as consequências são muito reais. Isto pode levar a glaucoma, cataratas e, no pior dos casos, a cegueira. A pressão ocular dispara e o sistema de drenagem do olho fica completamente entupido com esse pigmento. Imagine que pintou as janelas da sua casa, mas a tinta começa a corroer o vidro. Os médicos oftalmologistas só fazem este tipo de cirurgia para mascarar defeitos graves, como, por exemplo, um leucoma. Fazer isto num olho saudável é um verdadeiro crime contra a sua própria visão. As lentes de contato coloridas custam muito pouco e são seguras. Por que razão arriscar a sua visão desta forma? O 10º item que vamos abordar é a cirurgia de alongamento dos membros, conhecida pelo uso do aparelho de Ilizarov. Neste procedimento, eles partem os ossos, inserem hastes de metal ou pinos e durante meses a fio, o paciente ou o médico vai rodando as porcas, esticando gradualmente o osso. A dor é considerada agonizante. Estamos a falar de meses, se não anos, presos a uma cadeira de rodas ou dependentes de muletas. O risco de infecção à volta dos pinos é elevadíssimo. Há o perigo de o osso não consolidar ou de consolidar de forma incorreta. Os músculos e nervos são submetidos a um esticamento extremo, o que frequentemente resulta em perda de sensibilidade ou até mesmo paralisia do pé. Esta metodologia foi desenvolvida originalmente para pacientes com desigualdade no comprimento das pernas ou nanismo. É um procedimento de ortopedia extremamente sério e reservado. Vale a pena submeter-se a tudo isto apenas para ganhar 5 centímetros de altura? Decididamente, não. Está a trocar anos da sua vida ativa por uma longa estadia numa cama de hospital.
Basta ver um vídeo da reabilitação destes pacientes, e qualquer ideia romântica sobre o procedimento desaparece imediatamente. Vamos falar sobre lábios, ou, mais concretamente, sobre o bullhorn. É uma cirurgia em que se retira uma tira de pele por baixo do nariz, para que o lábio superior inverta um pouco e fique mais volumoso. E é para sempre. O problema é que a cicatriz por baixo do nariz está sempre visível. Claro que a pode disfarçar com maquilhagem, mas ela está lá. E se a pele for esticada demais, a boca deixa de fechar, os dentes ressecam, e o sorriso fica com aquele aspecto de sorriso gengival. Os dentes, que estão constantemente à vista, estragam-se mais depressa, e não há como repor a pele que foi cortada. É um bilhete só de ida. Se não tiver uma deformação congênita ou uma lesão causada por trauma, é melhor optar por preenchimentos temporários, que pelo menos são absorvidos pelo corpo. Cortar o rosto por causa de uma moda que muda a cada 5 anos é uma estratégia fadada ao fracasso. O 12º ponto: as covinhas nas bochechas, ou a chamada dimplectomia. As jovens consideram que isto é adorável. O cirurgião faz uma incisão por dentro da bochecha e cose o músculo à pele. Parece um procedimento simples, mas muitas vezes isto resulta na formação de cicatrizes inestéticas e grossas no interior da boca. As covinhas podem ficar assimétricas ou, pior ainda, visíveis a toda a hora, mesmo quando a pessoa não está a sorrir. O rosto fica com um aspecto de quem foi amassado. Além disso, ainda se danificam os músculos faciais. Com o tempo, esta união artificial pode enfraquecer e a pele do rosto acaba por descair naquele ponto. Estão a criar, na verdade, um defeito tecidular artificial. A natureza não lhe deu covinhas. Talvez elas nem sequer sejam necessárias para o seu tipo de rosto. Interferir no funcionamento dos músculos só para conseguir um ar fofo ou giro é, no mínimo, um investimento muito duvidoso. O próximo ponto que vamos abordar é a remoção de biopolímero. Esta é, claro, uma cirurgia corretiva, mas serve de exemplo para mostrar o perigo de injetar substâncias inadequadas no corpo. Nos anos 90 e 2000, tornou-se moda aplicar nos lábios géis permanentes, que não são absorvidos pelo organismo. Hoje, isto é um verdadeiro flagelo na cirurgia plástica. Este tipo de gel migra, provoca inflamação crônica e acaba por transformar os lábios em caroços ou nódulos. Para o remover, muitas vezes temos de sacrificar parte do tecido labial. É uma cirurgia extremamente complexa e bastante invasiva. Falo disto para deixar um aviso sério. Nunca, em circunstância alguma, injete fillers ou preenchimentos permanentes. Um bom médico nunca lhe irá propor um produto que seja eterno. Se lhe prometerem que o efeito é para sempre, fuja imediatamente. O que fica para sempre são apenas os problemas e a fibrose. Utilize sempre apenas materiais biodegradáveis, aqueles que o seu corpo consegue naturalmente absorver e eliminar. Em 14º lugar, temos o lifting mamário com implantes enormes, sem levar em conta as proporções. É pura gigantomania. Acontece quando a paciente, que mal tem o tamanho 1, pede o tamanho 5, e o médico aceita. A pele não aguenta. A gravidade é impiedosa. O peito descair rapidamente. Aparecem estrias e dores nas costas devido ao peso. A coluna acaba por ficar curvada. Muitas vezes, o organismo forma uma cápsula fibrosa e dura à volta do implante enorme, e o peito fica duro como uma pedra. A isto chamamos contratura capsular. Os implantes devem ser escolhidos com base na anatomia da paciente, e não na imagem que viram numa revista masculina. Um bom médico recusa-se a colocar implantes exageradamente grandes, porque ele sabe que, passado 1 ano, a paciente voltará com queixas de dor e deformação. E agora, vamos falar sobre as cirurgias preventivas. Por exemplo, tirar o apêndice só por prevenção, naquelas que não se sabe. Há quem pense, para que esperar por uma peritonite? Mais vale tirar logo.
Mas o apêndice, ao contrário do que se pensava antigamente, não é um órgão inútil. É uma espécie de reserva ou armazém para as bactérias boas do intestino. É, na verdade, uma peça importante do nosso sistema imunitário. As pessoas que tiram o apêndice sem que ele esteja inflamado demoram muito mais tempo a recuperar de infecções e, muitas vezes, acabam por ter mais problemas digestivos. Além disso, qualquer cirurgia abdominal comporta sempre o risco de aderências, que são cicatrizes internas. Estas aderências podem colar os intestinos uns aos outros, causando obstrução intestinal. Nenhum cirurgião minimamente sensato ou consciente vai meter a mão na barriga de alguém sem que haja uma inflamação aguda. Se lhe propuserem fazer algo assim, só por prevenção, desconfie. Isso é pura charlatanice. O ponto 16. A cesariana por opção. Não quero ter o parto normal. Tenho medo da dor. Façam-me uma cirurgia. É um pedido que os médicos ouvem com frequência. No entanto, a cesariana é uma intervenção cirúrgica abdominal grave, que implica um corte no útero. Este procedimento acarreta riscos como hemorragia, infecção e complicações em futuras gestações. A cicatriz uterina é permanente, enquanto a recuperação após um parto natural demora apenas dias. Após uma cesariana, pode levar meses. O bebê também perde o coquetel hormonal, libertado durante o trabalho de parto, e não passa pelo canal de parto, o que o impede de receber a microbiota inicial essencial. A cesariana é fundamental e salva vidas quando há uma emergência ou complicação, mas realizá-la apenas por opção, como se fosse um procedimento estético, representa um risco enorme e desnecessário para a saúde da mãe e do bebê. A 17ª tendência é o chamado perfil Jolie, ou seja, a definição dos ângulos da mandíbula através de fillers. Sim, não é propriamente uma cirurgia, mas é um procedimento invasivo e perigoso. Na busca por um contorno facial perfeitamente definido, injetam-se grandes volumes de gel denso na mandíbula. O rosto acaba por ficar com um formato angular, quase como um ferro de engomar. O problema é que este gel tem a tendência a atrair água. De manhã, o paciente acorda com o rosto inchado, parecido com uma almofada. Com o tempo, o filler migra para baixo e, em vez de um contorno nítido, a pessoa desenvolve papos e bochechas descaídas. O rosto torna-se pesado e com um aspecto empastelado. Os médicos chamam a isto o rosto da alcoólica rica. Peço desculpa pela franqueza, mas é assim que o jargão médico o define. A hipercorreção torna a aparência artificial e grosseira. Fato, é sempre preferível trabalhar na postura e na correção da mordida do que injetar grandes quantidades de gel no rosto. O 18º ponto é sobre o lipofilling mamário, ou enxerto de gordura, usado como substituição total dos implantes. Parece ótimo, não é? Gordura própria, tudo muito natural. Mas a gordura tem a característica de ser reabsorvida pelo corpo. E o pior, essa absorção não é uniforme. No seio, podem formar-se quistos de tecido adiposo, além de calcificações, os chamados calcificatos. E o mais desagradável de tudo é que na mamografia, esses caroços e nódulos ficam com a mesma aparência exata de um cancro da mama. Você está a condenar-se a biópsias constantes e ao medo da oncologia, porque nenhum radiologista consegue dizer de imediato se aquilo é apenas gordura ou se é um tumor. Se a sua intenção é apenas fazer um pequeno ajuste na forma, vá lá. Isso é uma coisa. Mas tentar aumentar o seu peito em 2 tamanhos usando só gordura é, no fundo, criar um verdadeiro caos no diagnóstico da sua saúde no futuro. O 19º tema é a plástica do umbigo, ou umbilicoplastia. Muitas jovens procuram o que chamam de umbigo vertical ideal. É um procedimento que, frequentemente, é feito em conjunto com uma abdominoplastia. No entanto, o umbigo é, na verdade, uma cicatriz e uma zona com circulação sanguínea notoriamente deficiente. O risco de necrose, ou seja, de morte dos tecidos, é altíssimo nesta área.
O umbigo pode, pura e simplesmente, ficar preto e acabar por cair, deixando para trás um buraco desagradável. Ou, no processo de cicatrização, transformar-se numa cicatriz queloide, torta e irregular. É um detalhe a que, no geral, ninguém dá importância no dia a dia, mas pelo qual as pessoas se dispõem a ir para a mesa de operações. O nosso conselho é: se não tiver um problema médico, como uma hérnia, não mexa no umbigo. O perigo de ficar com uma cicatriz feia e permanente no centro da barriga é demasiado grande por uma questão estética tão duvidosa. Para finalizar a nossa lista, temos o corte da língua, também conhecido como split. Esta é uma prática que vem do mundo das modificações corporais, mas muitas pessoas recorrem a cirurgiões para a realizar. A língua é composta por 2 músculos, e entre eles passam artérias e nervos vitais. Ao cortá-la, corre o risco de ter uma hemorragia que será impossível de estancar em casa. A sua dicção fica imediatamente comprometida, e sim, ficará com um ceceio, ou dislalia, para o resto da sua vida. Perde-se a sensibilidade gustativa. Além disso, se um nervo for atingido, a língua pode ficar dormente, ou o que é pior, doer constantemente. Esta intervenção é irreversível. É praticamente impossível suturar a língua de volta para que ela funcione como antes. Este é um experimento com o seu próprio corpo que lhe pode custar a capacidade de falar e comer normalmente. Pense 1000 vezes antes de o fazer. Ufa! A lista é bem impressionante, não é verdade? Eu não vos contei tudo isto para vos meter medo, mas sim para vos abrir os olhos. A cirurgia é uma grande conquista da humanidade. Ela salva vidas, reconstrói rostos após acidentes e ajuda-nos a respirar e a andar. Mas é quando a medicina se transforma num negócio de satisfação de caprichos que os problemas realmente começam. O nosso corpo não é um conjunto de Lego. Não podemos simplesmente tirar uma peça e pôr outra sem que haja consequências. Gravem isto. O melhor cirurgião é sempre aquele que tem a coragem de vos dizer não. Se um médico vos tentar dissuadir de uma cirurgia, deem-lhe valor. Ele está a zelar pela vossa saúde. Muito obrigado por terem ficado até ao fim. Espero sinceramente que este vídeo evite que alguém cometa um erro fatal. Se esta informação vos foi útil, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho. E agora, uma pergunta direta para vocês. Qual destas cirurgias é que consideravam ser totalmente segura antes de assistirem a este vídeo? Deixem o vosso comentário cá embaixo. Vamos conversar.